Oi, gente, eu vou falar hoje com vocês sobre um site que me ajudou muito no desenvolvimento e na organização de referências, tá? É esse More, da UFSC. Ele é um site bem simples, já está atualizado com o NBR de 2018. Algumas coisas a gente precisa alterar manualmente, mas ele ajuda principalmente na organização, tá? É alfabética, porque vocês vão ter que colocar do A ao Z em ordem alfabética, e dá para vocês colocarem todos os componentes necessários, tá? Dissertação precisa de uma coisa, tese de outra, artigo de congresso de outra, então assim, ele é bem fácil de usar. Primeiro de tudo é se cadastrar, né? Colocar o nome, a instituição, o e-mail, o curso, a senha, o grau de instrução e o login. E aqui vocês salvam os dados, é de graça esse site, tá? Como eu já tenho, eu vou entrar aqui no meu login. Entro aqui, login. Aqui ele tem as abas, então o início, as referências, que é aqui onde vocês vão colocar, clicar para inserir, pesquisar minha conta. O primeiro local que vocês vão entrar é em minha conta, que a gente vai em criar e editar coleções, tá? Então, vamos criar, aqui eu já tenho algumas, eu vou até apagar essas daqui que eu tinha feito antes. Vamos criar uma de TFG, né? Adicionar coleções. Pronto, o projeto já está feito. Eu venho aqui, então, a gente vai criar, primeiro de tudo, uma coleção de um livro. Então, eu venho, clico em criar referências, monografia no todo e livros. Cliquei, ele vai aparecer essa tabela aqui, ó, elaborar referências para livros. Aí eu venho aqui, isso aqui é muito importante, tá? Qual que é a coleção que eu quero? Vocês estão vendo que eu tenho um monte, para cada disciplina que eu fazia no mestrado, eu colocava uma. Ele tá bem desorganizado até, eu preciso organizar esse aqui. Mas eu venho aqui, ó, em TFG. Primeiro de tudo, a gente vai inserir, eu tenho aqui o livro da Jane Jacobs para inserir, tá? Aqui ele tem alguns dados bem importantes. A partir desses dados é que eu vou inserir ali no meu site, tá? Aí eu venho aqui, ele pede pessoa física já tá, o autor da obra já tá, forma abreviada, se tiver mais de 3 autores, você pode colocar que sim, se não, não. Quantidade de autores, um autor só, o nome do autor, Jane Jacobs. Título do livro, então, título do livro, Morte e Vida de Grandes Cidades. Morte e Vida de Grandes Cidades. Subtítulos é quando a gente tem aqueles dois pontinhos e um outro título aqui. Nesse caso, não temos, a gente pode deixar em branco. O número da edição, que ele dá, ó, terceira edição. Então, a gente coloca o local, aqui ele também dá, ó, São Paulo. E aqui vocês podem copiar essa editora, ó, editora WMF Martins. Copia e cola aqui. O ano é 2011, que é o ano do livro que eu baixei. Esse livro ele é bem antigo, mas a terceira edição ela é do ano de 2011, então vocês colocam 2011. O número de páginas vocês conseguem... Opa! Vocês conseguem vir aqui, ó, 296 páginas. Então, vocês inserem aqui, 296 páginas. Série a gente não tem, notas a gente também, se tivesse uma tradução, alguma coisa, mas eu acho que não precisa, né? Se vocês quisessem colocar aqui coleção cidades, mas não é necessário. Online, eu achei provavelmente esse livro online, mas eu não lembro o site que eu achei. Pode deixar não, tá? Se você coloca assim, ele vai pedir o endereço, o dia, o mês e o ano que você achou a obra. Então, não. Confere se tá todos os dados, TFG, tá certo? E coloca gerar referências, tá? Aí aqui ele gerou, ó, Jane Jacobs, Morte e Vida de Grandes Cidades, terceira edição, não. Pronto, tá? Na minha, aqui ele coloca a citação quando o autor está incluído no texto, então, de acordo com Jacobs 2011, tananana, ou quando a gente faz uma citação e o autor não está incluído no texto. Então, vamos supor, cidades planejadas, nananana, no final você coloca o autor que foi que citou essa frase, tá? Outro que vocês vão usar bastante é teses e dissertações ou então TFGs, tá? Então, mesma coisa, escolha uma coleção de referência, que a gente coloca TFG, que é o que a gente está mexendo.
Forma abreviada de autores não, quantidade de autores, um autor só. Eu busquei aqui a dissertação da professora Beatriz, né, pra gente aprender a inserir, era o que eu tinha aqui fácil. Então, o nome do autor, Beatriz, Frazão Tumon. Título do trabalho, a gente pode até copiar, ó. Ctrl C. Ai, caceta. Desculpa. Ctrl C, Ctrl V. Subtítulo não temos. Até foi uma dissertação a mais aqui. Não precisa. Local. Ela é de Bauru, né? Que nós temos Bauru. Ano 2019. Professora, onde você achou aqui, ó. Capítulo não precisamos. Aí aqui é muito importante, ó. Quando eu coloco tese, ele vem para doutorado. Coloco dissertação, ele vem para mestrado. Monografia, TCC, graduação e monografia, especialização, tá? Então, isso é uma dissertação. Quantidade de folhas, a gente tem 232. A universidade é a Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita de Filho. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Universidade Júlio de Mesquita Filho. Júlio de Mesquita. Ano 2019 também. Curso Arquitetura e Urbanismo. Departamento não temos. Online, provavelmente dissertações, teses, TFGs, vocês vão achar em repositórios das universidades. Se vocês baixarem e não lembram onde acharam, não precisa colocar. Senão, é a mesma coisa. Sim, o endereço, o dia, o mês e o ano. Por isso que sempre que for inserir alguma coisa, ou dá para vocês até pesquisarem, né? Então, vamos aqui, ó, copiar o título da professora Beatriz. Copiei, se eu colocar aqui no site, se eu jogar aqui, ele vai abrir o repositório da Unesp, né? Eu posso copiar esse link desse site e jogar aqui, ó. Sim. Aí, vamos colocar que eu achei hoje, 23/3/2020, né? TFG, tá na coleção certa, pronto. Gerar referências e citações, pronto. Ele inseriu aqui da Beatriz e colocou as citações corretamente, tá? Outro item que faz parte, que vocês vão achar, são trabalhos apresentados em congressos, tá? Eu trouxe um para vocês. São aqueles trabalhos que ou não foram para revistas, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu tenho um aqui do ENCAC, que é um que eu apresentei com uma amiga minha. E aí, vamos ver alguns dados que a gente precisa inserir, né? Então, vamos aqui, sempre vai estar aqui no começo, os dados. Ok. Mesma coisa aqui, TFG, forma abreviada. Como nós temos 4 autores, na inserção desses 4 autores, fica muito autores numa única citação, às vezes. Então, o que vocês podem fazer é, quando tem mais que 3 autores, a ABNT permite a abreviação desses autores. Então, a gente coloca aqui, ó, que sim. Quantidade de autores, a gente tem 4 autores, tá? Se a gente for contar aqui, ó, são 4. Às vezes, vocês vão ver artigos que tem 5, 6 autores. Não dá para escrever e colocar todos numa citação só, fica muito extenso. Então, abrevia, tá? Então, ele vai dar aqui, ó, forma abreviada assim. Você coloca aqui o nome do primeiro autor, Eduardo de Matos. Coloca aqui. Esse autor é obrigatório. Os outros não são obrigatórios, tá? Então, você não precisa colocar. O título do trabalho é obrigatório, então vem Ctrl+C, Ctrl+V aqui, insere, subtítulo não temos, o nome do evento, Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, tá? Então, Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído. O número do evento, a gente sabe que é o 15,
Ano 2019, né? Aqui, ó, 2019. Local, João Pessoa. Aqui, ó, tá bem aqui embaixo, ó. João Pessoa. Vamos ver o que mais que ele pede. Título dos documentos. Process, ele vai ser quando é mais artigos da área da saúde, tá? Normalmente, esses documentos, esses trabalhos apresentados em congressos, eles são denominados como anais, tá? Cidade, João Pessoa também. Editora, vocês podem colocar... Desculpa. Vocês podem colocar aqui, ó, ENCAC, tá? Opa. ENCAC. Ano de publicação, 2019, volumes não precisa, página inicial, isso aqui é muito importante, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Mil e trezentos, na verdade, né? Ele é 1300, se a gente subir aqui mais um pouquinho, ó. 1300, aí a gente vai vir a última folha dele, que vai ser a 1309, mas vamos achar ele. 4, 5, 6, 7... 1309. Então, aqui, ó, 1300, 1309. Online, provavelmente deve ter sido online, mas como eu recebi de uma amiga minha, mas vocês podem procurar também. Então, não, ver se tá tudo correto preenchido, gerar referências. Pronto, ele gerou. Tá vendo? Quando a gente tem mais de um autor, a ABNT permite que a gente coloque et al, né? Então, Previero, porque senão fica... Imagina ser Previero, Silva, Fontes, tanana, essa é muito. Isso que a gente só tem 4, mas alguns tem 6, 7, 8 autores. Então, é mais fácil você colocar a abreviação. Um outro que a gente tem bastante é capítulos de artigos de revista, né? Algumas coisas vocês vão achar em artigos de revista. Então, assim, ó, aqui os artigos de revista, eles pedem o DOI. O DOI, ele é fornecido como um número de identificação digital, tá? Então, todas as revistas, obrigatoriamente, eles precisam desse DOI e fornecer para cada artigo, tá? E ajuda no auto-preenchimento do formulário. Eu trouxe para vocês aqui um artigo de uma revista. Então, a gente tem aqui, ó, essa revista aqui, ó. Esse trabalho meu, ele foi publicado nessa revista. Mas eu não tenho o número, eu só tenho o número do ISSN. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui. Eu até já tinha procurado ele para vocês, mas vamos procurar juntos. Colocar aqui, ó, Revista Nacional de Gerenciamento de Cidade. Cliquei. Se eu clicar aqui, primeiro, ele já vai aparecer, ó, tá vendo? É esse link aqui, ó, DOI. Aí eu venho aqui, copio ele, venho aqui, mudo isso aqui, ó, gente, isso é muito importante, mudar para TFG, a coleção, insiro aqui, ele dá como se fosse o link, aí eu só apago aqui, ó, esse HTTP, deixo só os números e coloco buscar. Ele vai auto-preencher, tá? Algumas coisas vocês vão ver que não vai dar preenchido. Mas, ó, ele colocou o nome do autor, pessoa física, autor da obra, abreviado, eu coloquei que sim. Informar a quantidade de autores, são 3 autores. Aí, ó, se eu coloco aqui, ó, 2 autores, só aparece eu e a outra Renata. Se eu coloco 3, que é a quantidade exata de autores, aparece os 3 autores, estão vendo? Mas eu coloquei forma abreviada. Título do artigo, se vocês forem observar, ó, esse eu tenho o subtítulo, que é os 2 pontinhos. Então, eu tenho o caso da Praça São Bento em Marília. Aí aqui ele coloca o título, o subtítulo, o título da revista, não tem subtítulo, esse SI significa sem identificação, porque essa revista ela é online, então não dá para saber qual que é a cidade que ela foi feita, né? Na verdade, se não me engano, ela é de Tupã, mas não temos. O número do fascículo, o número do volume,
periodicidade, de quanto em quanto tempo ela é publicada, se é semanalmente, mensalmente, cada bimestre, trimestre, enfim, mas não necessariamente você precisa colocar. Então, aqui nós temos o dia, o mês e o ano da publicação, a página inicial e a página final, não temos e nós precisamos colocar, então eu venho aqui no artigo que ele já me traz, que é 66 até a 81, então eu coloco aqui, ó, 66 até a 81. Notas ele colocou a NAP e colocou o DOI, e aqui eu posso colocar que ele é online, então eu venho aqui, copio o número do site, colo aqui, coloco o dia de hoje, né, que foi o dia que nós pesquisamos, 2020. Vejo se ele tá na coleção certa, ó, não tava em projeto de conforto, então eu atualizo aqui, ó, para TFG. E gero a referência. Ele gerou, tá vendo? Então, apareceu meu nome, apareceu a Tchau, que são as outras duas autoras, o nome da cidade, nome da revista, o nome do meu artigo, tudo certinho, né? Professora, tá, e agora? Preciso enviar essas referências ou preciso organizá-las, né? Então, eu vim aqui, ó, gerenciar referências. Aí, aqui vai dar todas as minhas coleções. Então, eu venho aqui, ó, em TFG, eu tinha 2 TFGs, mas eu sei que é esse, e tal. A Jacobs, que a gente inseriu o livro, o trabalho publicado em congresso, o meu da revista e o da professora Beatriz, que é a dissertação dela, né? Ok. Se vocês quiserem, dá para vocês editarem, excluírem, ou dá para vocês verem a citação, né? Se já está cadastrado, vocês só veem que estou com dúvida de como inserir a citação. Já vem aqui, já vê, tá? Ok, terminei de colocar todas as minhas referências. Vocês viram que ele está em ordem alfabética, né? Do J para o T, tudo certinho. Agora eu preciso inserir ela no meu trabalho, no meu documento. Uma opção é vocês enviarem as referências por e-mail. Então, eu venho aqui, ó, em Renata, coloco meu e-mail, renata.aguilar@hotmail.com.br, enviar referências. Ele enviou lá para o meu e-mail. Aí eu venho aqui, ó, Hotmail, né, que é meu e-mail. Ele tá aqui, ó, administração do humor. Aqui, eu só pego, copio e colo, tá? Ele já vai estar certinho, depois se vocês arrumam fonte, alguns vocês viram que estão em letras maiúsculas, outras em letras minúsculas, organizem isso, tá? Mas é uma forma de vocês deixarem esses documentos todos organizados, né? Porque senão vai perdendo uma referência ou outra, cria um documento, um Word só de referências, depois vocês já migram ele para o próprio template do seu TFG, fica muito mais fácil de organizar, né? Mas eu espero que esse site ele ajude vocês nessa organização, tá bom? Se vocês precisarem tirar dúvidas, se tiverem pergunta, vocês podem me perguntar. Eu estou usando esse site já há uns 2 anos para organizar minhas referências. Ele me ajuda em vários pontos. Em alguns pontos vocês não vão observar que ele é um pouquinho falho, mas ele ajuda muito na organização, tá bom?